A live caiu. Meninas, a live caiu porque a irmã Marzi, ela tá aprendendo, né? Então, tô ali ajudando ela a entrar aqui na live. Ela acabou fazendo uma ligação para mim e por isso que a live caiu. Irmã Marzi, tu não pode me ligar, tá? Porque senão a live vai cair. Eu vou te mandar o convitezinho, aí tu aceita, tá bom? Vou te mandar lá, ó. Aí vai chegar um convitezinho ali pra ti, tu só aceita, tá bom? Mamazi, mandei o convite, tá? Aceita ali. Sim, mas sim. A gente tem que ter paciência, né, gente? É a primeira vez que ela faz uma live, então é tudo novo, né? Mas vai dar certo, no nome de Jesus. Ó, mandou o convitezinho aqui, peraí, deixa eu aceitar ela. Isso, Maia. Exatamente. Paz do Senhor, irmã Marzi. Paz do Senhor, Luana, desculpa aí Ai, o glória a Deus. transtorno. Estava meio Não, complicado imagina. para entrar, mas consegui, graças a Deus, né? Amém, irmã Marzi. Geralmente, assim, no começo dá essas coisinhas assim, mas já tô acostumada, tá? Todo começo de live dá isso. Faz É, parte. Então, meninas, né? Esperando as meninas entrar, né? Para quem não conhece, esse é o projeto Impactar, resgatando mulheres para Cristo através de testemunhos de vivências de outras mulheres. Hoje, a minha convidada é a irmã Marzi, essa preciosa que vai estar contando seu testemunho de vida, aquilo que o Senhor fez através da vida dela. Creio que o testemunho da irmã Marzi vai tocar o coração de muitas mulheres. Irmã Marzi, seja bem-vinda, fica à obrigada. vontade e Amém. deixa Deus te usar, minha querida. Só não estou conseguindo tirar os comentários aqui. Sim, deixa que eu tiro. Vou tirar o comentáriozinho aqui já. Está aparecendo aqui para mim, na verdade. Prontinho. Isso, agora fechou. Isso, minha querida. Fica à vontade. Então, Luana, eu quero saudar, né, todas as mulheres que estão assistindo essa live. A paz do Senhor, uma boa noite a todas. E dizer que tudo que vai ser falado aqui é para honra e glória do nome do Senhor, né? Que Amém. só Ele merece, É né? Ele é um verdade. Deus do impossível, Deus que tudo pode. E Amém. ai de mim, eu digo, né? Se não fosse Ele na minha vida. Porque são vários livramentos, vamos dizer, né? Eu costumo dizer que aqui na minha casa foram vários milagres, né? Não só na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha filha, e muitas provas, assim, eu já passei, e em todas, assim, Deus se fez presente, né? Deus deu livramento, vamos dizer, né? E existem muitas pessoas que dizem assim, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas eu costumo dizer que na minha casa caiu algumas vezes, principalmente com o câncer, né? Que foi meu caso. Antes de mim, teve meu filho. Pela misericórdia de Deus, para honra e glória do nome do Senhor. Ele está bem, isso é outro testemunho, né? Hoje eu vou tentar resumir, contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. Então eu fui, desde criança,
eu nasci em berço cristão, né? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, a gente teve um aprendizado, né, na presença do Senhor, e fomos criados todos, né, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Claro que chega uma certa idade que a gente não consegue firmar, né? A gente acaba olhando para o mundo e saindo da presença do Senhor, que não foi diferente comigo também. Mas durante toda a minha infância, minha juventude, eu fiquei na presença do Senhor, gostava de louvar, cantava junto com a minha irmã, com a minha tia, formamos um grupo. Desde criança, me lembro que desde criança comecei a aprender a falar, eu já comecei a cantar, né? Então, sempre servindo ao Senhor, né? Mas, infelizmente, eu, com 16 para 17 anos, me afastei e casei e tive meus filhos. E, assim, durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, uma parte dela até o casamento, e depois que eu casei, até quando meus filhos nasceram, eu nunca tinha ido a um hospital. Eu fui somente quando meu filho adoeceu, que até então eu ainda tinha saúde, né? Eu tinha passado por esse processo de enfermidade, mas eu sempre tive saúde. Salvo quando eu era criança, que a minha mãe sempre falava que dos filhos, dos 9 filhos, éramos em 9, agora somos em 8, perdemos o nosso caçula da família, mas dos 9 filhos, o pior que teve sarampo na época, né? Naquela época tinha muito sarampo. Então, o pior dos filhos com sarampo fui eu. Ela costumava dizer que eu morri e vivi, né? Então, mas fora isso, sim, nunca tive nenhum problema de saúde. Às vezes uma gripe, outro probleminha, né? Não muito sério, mas sempre com saúde. E, como eu falei, precisei entrar no hospital, não sei com a doença do meu filho, ou para levar algum filho no médico com uma febre, alguma coisa, na emergência, e quando eles nasceram. E por volta de 2010, eu comecei a sentir uma diferença. A gente sente quando a nossa saúde não está bem, né? Porque eu era muito, dizer assim, muito elétrica, né? Eu gostava de trabalhar, eu fazia serviço da casa, fazia serviço fora de casa, e sempre gostei de trabalhar com bolo. Então, como se diz, me virava nos 30, né? Tudo que eu podia eu fazia, porque eu tinha saúde, eu era muito elétrica, como ainda sou. Graças a Deus, assim, tenho ainda um pouquinho de pique, né? Mas em 2010 eu comecei a sentir uma diferença no meu corpo, assim. Senti que alguma coisa estava errada. E aquilo foi se agravando, foi piorando, até que começou, assim, a coisa chegar a um ponto que eu me levantava, eu acordava, me levantava da minha cama e fazia o que eu tinha de fazer no meu quarto, né? Oração, às vezes a leitura da palavra. E há dias também que a gente passava batido que, sabe como é a correria. Então eu saía do meu quarto, conseguia arrumar o meu quarto. Quando eu saía do quarto, que chegava na sala, eu não tinha mais força para nada. Eu tinha que me jogar no sofá e ficar. Porque eu não tinha mais força. Era uma fadiga tão grande, não sei assim te explicar, sabe? E muito desconforto pelo abdômen. E até que eu comecei a piorar. Eu fui tratando em casa, tomando remédio, até quando eu pude. E quando não deu mais, eu não consegui, eu tive que procurar os médicos, né? Ir para o hospital, para emergência. E ali não era descoberto nada. Só simplesmente me davam Buscopan na veia, Buscopan. Até hoje eu não suporto, porque eu ficava, eu digo assim, graças a Deus nunca usei droga, nunca fumei, mas é um ditado que se diz, Sim, eu ficava grogue, né? Fico com o sim, Buscopan, que é depois verdade. daquela época nunca mais eu aceito Buscopan. E eles faziam ali Buscopan na veia e eu vinha para casa assim, bem abobalhada, como se fala. Só Sim. ria, só queria rir, olhava para a cara de um, começava a rir para a cara do outro. E depois de 2, 3 dias estava bem. Depois começava tudo de novo. E era assim, ir para emergência desse hospital, daquele, UPA, isso. E não tinha jeito, a coisa só piorava.
comecei a perder peso e fui ficando pior, cada vez pior. Isso no começo de 2010, fevereiro, março. Quando foi no comecinho, finalzinho de fevereiro, a gente resolveu, como não estava dando resultado, né? Eu tive que consultar com um especialista, gastro, na época a gente consultei com ele, e ele dali encaminhou para exames, que foi a ultrassom do abdômen total, e o teste da intolerância à lactose, que no caso deu positivo, estava altíssimo grau, né? E um dos sintomas maiores também era da intolerância, que eu não sabia. E nessa ultrassom do abdômen foi descoberto uns nódulos no meu fígado. Eu estava com 3 nódulos no fígado, o maior estava com 5 centímetros, e tinha mais 2 menores. E daí o médico pediu para eu levei o resultado no retorno, tal, ele me examinou, falou que eu tinha outros probleminhas lá, mas nada sério. E ele me encaminhou para o hospital. Falou que eu tinha que internar. Ele disse, olha, eu me lembro que eu fui numa segunda-feira para o retorno, e daí eu fui na segunda-feira, internei, fiquei 10 dias lá, e nesses 10 dias foi exame, e não descobriu nada, a não ser esses nódulos no fígado. E foi feito biópsia, foi repetida a biópsia, foi feito vários exames, como dizia o Dr. Galvão, ele é gastro, né, especialista, e na época ele atendia também no Hospital Celso Ramos, foi lá que eu fui, para lá que eu fui. E ele dizia que, no final de tudo, olha, não teve uma mulher, uma paciente aqui mais virada e revirada do que fosse tu, como tu, né? Ele me falava. Eu fiquei aqueles 10 dias ali internada, saía do hospital internada, tinha que ir ali na maternidade, no lado, ali na Carmela, fazer o procedimento que toda mulher faz, né? A parte ginecológica, e não descobria nada, nada, a não ser esses nódulos no fígado. Então ele falou, ó, não tem o que fazer, isso aí, com o tempo, o organismo vai se encarregar de absorver e tal. E ele me deu uns remédios, eu melhorei, comecei a fazer o tratamento para intolerância à lactose e toquei a vida. 2 anos seguidos fiz ultrassom, como ele falou, tinha subido 2, mas ficou 1 e estava muito pequeno. E eu fiquei tranquila, continuei e tal. E daí, depois de 2 anos eu me descuidei, não procurei mais, não fiz mais nenhum tipo de exame, e até que 2015 eu comecei a ter uns sintomas estranhos de novo, dor no abdômen, e comecei a perder peso, ter falta de apetite, muita fadiga. Eu trabalhava em pé o dia todo, e aí, assim, bem no final mesmo, quando eu chegava do serviço, assim, eu vinha caminhando, eu não conseguia respirar, eu vinha, sabe, assim, dura, não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar, porque a dor era demais, assim, pegava aqui o abdômen e ia para as costas aqui. Parecia assim, na época, né, depois de não me lembro se foi antes disso. Eu sei mais ou menos assim que os sintomas era tipo quando quebra uma costela, sabe? Porque o meu falecido esposo, né, sou viúva, estou há quase 3 anos viúva, então ele teve um acidente de trabalho na época e ele quebrou 2 costelas, trincou mais 2, e eu sei como é que era, como eram os sintomas. E parecia que eu estava com uma costela quebrada, eu queria respirar, não conseguia. Cheguei ao Meu ponto, Deus. assim, a um ponto de eu querer deitar na minha cama, eu não conseguia. Eu tinha que ir de bruço, devagar, bem devagar, de bruço, e mal eu conseguia deitar, porque de um jeito doía, do outro doía. E daí a coisa foi piorando, piorando, e quando eu vi assim, não tem jeito, aí eu comecei a ir para a emergência, raio-x, eles pediam, fui na UPA, e a UPA estava com o aparelho do raio-x quebrado, me encaminharam para a Clínica de Iguaçu, e ele me deu nimesulida, eu tomava muito Dorflex, muito. Para poder eu trabalhar, eu era com Dorflex. E aí ele me deu nimesulida, tomei 10 dias, e fiz o raio-x ali na Clínica de Iguaçu, ele falou que era uma lesão nas vértebras. E porque, como eu estava assim, já com esse problema,
meu filho, né, como eu falei que ele teve câncer, ele perdeu o úmero aqui, ele perdeu, ele não Meu tem esse Deus. osso, ficou com a sequela. E ele não tem firmeza no braço direito, ele me tentou pegar no colo. Quando ele me abraçou, ele apertou aqui, eu ia caindo, ele me segurou e eu senti muita dor na hora. E depois disso que eu fui para o Meu Deus. hospital, que falaram que era lesão nas vértebras. Mas já não Sim, era, o problema era no fígado, né? Porque tinha apertado ali, o negócio talvez sim. machucou, não sei. E desses 10 dias de mesolida, passou, terminou, começou a dor de novo. Fui para o Celso Ramos, a mesma coisa, raio-x, mesolida, foi que acabou de detonar com o fígado. E não teve jeito. E eu fui levando mais uns dias assim. E lembro que eu fiquei, de 68 quilos, eu fiquei com, acho que mais ou menos 56 quilos. Muito Meu magra. Deus. E Muito aí, mal. assim, do dia para a noite, eu lembro que teve um encontro de mulheres aqui na igreja. Eu estava, acho que como segunda dirigente do Círculo de Oração, ou dirigente na época, não me lembro. Na época do irmão Serafim, irmã Valmira. Eram a irmã Salete e o irmão... Minto, a irmã Salete e o irmão, o pastor Reinaldo. E a irmã Valmira é que era a coordenadora do campo. Então eu trabalhei muito aquele dia com a irmã Valmira, estava chovendo, a gente pegou chuva. Eu, sabe, fiquei o dia todo, assim, praticamente na igreja. Vim para casa, almocei, voltei. E à noite a gente foi para a igreja, ficamos ali no encontro. E eu tive que ficar aquela noite na casa do meu pai, mas eu estava tão mal, tão mal. Mas mesmo assim eu fui, era meia-noite para ficar lá, que a gente revezava, né? Ele estava já doente. E eu fui ficar com ele. E quando eu cheguei no outro dia, eu desci, dei o café da manhã para ele, desci. E eu encontrei a Maiara, a minha filha, no mercado. E ela olhou para mim e ela disse: "O que que a mãe tem?" Eu disse: "Não sei, eu não estou bem." Que até hoje eu não sei como que eu cheguei de lá do Baldança, né? Meu pai morava lá, até aqui na minha casa, que fica aqui próximo da igreja. Eu caminhei e não sei até hoje como que eu cheguei, consegui chegar em casa, porque eu estava mal, 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 bem mal mesmo. E daí eu vim, eu cheguei em casa, eu me deitei um pouco, descansei e fiz um serviço que tinha de fazer. E eu estava percebendo também o problema na urina, que estava um pouco diferente, escura. Mas como eu estava no final, né, naqueles dias, eu achei que era normal. Só que não era o final né? Então, à tarde eu tomei um banho e quando eu estava indo para o quarto, meu irmão chegou, presbítero Janeci. Ele chegou e ele veio trazer um peixe que um outro irmão, que é pescador, tinha me mandado. E quando ele chegou na porta, que eu fui atender, ele perguntou para mim: "O que que tu tens?" Eu disse: "Não sei, Nessi." Ele disse: "Tu estás toda amarela." Eu disse: "Eu já tive me olhando no espelho, eu sei que eu tô amarela, a Mayara já me falou, e não é só amarela. No caso, eu estava com icterícia, né? Que é a trisa que falam. A Mayara me falou, e eu, agora, antes de ir para o banho, eu testei. Eu fui no banheiro, peguei um balde branco que eu tinha, e o meu xixi estava já escuro. Ele disse: "Então, já pega teu documento e vamos para a emergência. Vamos no posto de saúde." E a gente foi no posto, fomos para o hospital. E lá do hospital mesmo eu já fiquei, fizeram todos os exames, deu altíssima parte do fígado. E aí eu já fiquei. Ele veio para casa, era meia-noite, me levaram para a emergência, já me deixaram lá. E ali já fiz tomografia, outro, já na parte da manhã. E aí deu que eu estava com alguns nódulos no fígado. Estava com um nódulo já passando de 8 centímetros, alguns nódulos, outro de 5 e vários miúdos, e o restante do meu fígado estava necrosado. Meu Deus. Jesus. E eu fiquei lá. Fiquei, no outro dia fizeram a tomografia, foi feita biópsia, né? A biópsia foi repetida, e eles me deram alta e falaram: "Agora tu vai para casa, na mesma semana, tu vai para casa, porque talvez na segunda ou na terça-feira a gente vai ligar daqui do hospital para ti e tu vai voltar aqui no hospital para fazer uma ressonância." Eu tinha feito a tomografia. E da ressonância eu fiz, bateu ali com o que tinha dado na tomografia e eles falaram: "Agora tem que fazer uma biópsia." Aí mais uma vez, né, eu fui, antes a biópsia que eu falo é depois dos exames que foi feita, e aí repetida,
quando eu fiquei ali, acho que levou uns 10 dias para sair o resultado, fiquei em casa, e a médica que me atendeu, a doutora Wanda, ela falou para mim, assim que sair o resultado, tu já nem leva, nem fica em casa. Saiu o resultado, tu já vem aqui na emergência e chega ali na portaria, ali no balcão, tu faz a tua fichinha e só diz que eu tô te esperando, porque tu tens o resultado da biópsia para mostrar para mim. E assim eu fiz. E ali mandaram entrar, ela me atendeu e já, como se diz de cara, ela já falou para mim. Ela disse, olha, tu estás com câncer, né? Um tumorzinho no fígado. Esse tumor está dentro da artéria do fígado. Ele está passando de 8 centímetros. E dentro da artéria não tem muito tempo. Não tem que correr contra o tempo. Ela foi assim, né? Taxativa, já na hora me falou tudo. Tu vai para o CEPOM, eu vou te encaminhar para o CEPOM, fez uma cartinha. E ela disse, olha, eu vou ser sincera, tu vai para o CEPOM e lá tu pode fazer cirurgia, tu podes fazer tomografia, quimioterapia, tu podes fazer radioterapia, como tu pode também ir para transplante. Esse transplante, se não der para fazer aqui no HU, tu vai ter que fazer por aí, Blumenau, Porto Alegre, sabe, Curitiba, e talvez até se não der certo aqui, fora do Brasil. E era um tumor maligno com característica benigna. Na verdade, esse tumor estava desde 2010, ele estava ali quietinho. Um tumor raríssimo. Então, depois que eu fui para o CEPOM, foram 3 consultas, não teve jeito. Eles iam fazer um procedimento lá, tipo uma embolização arterial, que é pela virilha, para esse tumor não crescer. Não deu certo, não cheguei a fazer. E daí disseram, ó, dá jeito, tipo, de entrar no HU, porque ali tinha, né, a turma ali do TX, que foi bênção, assim, foi um anjo na minha vida, doutor Esther. Então, eu comecei a tratar ali, fazer exames e consultas e vários tipos de exames, laboratório de, sabe, magnético, ultrassom, todo o corpo, garganta, tudo que alguém possa imaginar, eu fiz. E daí, acho que levou alguns meses, talvez uns 6, 8 meses de exame, não chegaram a nenhuma conclusão, ali não tinha tratamento, porque ela falou, olha, o doutor Esther me disse, de 1 milhão de pessoas, tu fosse premiada. Esse tumor é tão raro que de 1 milhão de pessoas pode acontecer com uma pessoa. Né? No caso, como ela disse, eu fui a premiada. Então, ela chamou a equipe de Blumenau, conversou comigo. Ela disse, a gente vai chamar uma equipe de Blumenau, eles vão avaliar os teus exames, e se não tiver jeito aqui, porque a gente acha que não tem, tu vai para Blumenau, para ver se tem jeito de fazer um transplante lá. E eles vieram, fiquei lá o dia todo, e lá daí chegaram à conclusão que ali não tinha jeito, fui para Blumenau. E de Blumenau, ali fiquei mais uns meses na estrada, com exames e isso e aquilo. E aí, quando disseram, não, vai ficar aqui, tu vai para transplante realmente, fui para lá na consulta multidisciplinar, que a gente fica o dia inteiro lá no hospital. Fiquei o dia inteiro lá, minha irmã acompanhando. E aí, na época, quando eu estava ali no Celso Ramos, que me disseram, a doutora Wanda me falou, né, que eu ia para o CEPOM, foi uma hora, assim, muito difícil para mim. Foi muito difícil. Porque eu estava com meu filho e eu fiquei tranquila, sabe? Tipo, quando ela me falou, como eu estou aqui, né, contigo, ela no outro lado da mesa, eu não me apavorei, não chorei. Eu fiquei tranquila, porque eu já tinha passado por tudo aquilo com meu filho, né? E ele estava ali comigo. E quando eu saí para fora ali do hospital, que aquela porta abriu automática ali, que eu vi o meu filho de costa, debruçado na calçada, assim, naquele, né, lá de fora, que a gente tem os degraus para passar ali para pegar um ônibus, que eu ia para o CEPOM dali, estava até de ônibus, eu fui só com ele. E aí caiu a ficha, daí eu me derramei, né?
Aí ele já olhou para mim e ele disse, mãe, o que foi, mãe? Eu disse, Arthur, porque eu não acreditava que eu ia passar por tudo que ele tinha passado. Não era pelo fato de cair cabelo, de ficar careca, não. Era porque eu não sei como é que eu ia reagir, se eu ia suportar, né? Sim. Passar por tudo que ele passou, sentir na pele, no caso. Porque numa dessas tomografias, quando foram fazer, eu fiquei tão nervosa, quando começou, eles colocaram ali um medicamento na veia, né? E tem aquela bomba. E quando começou a entrar aquele... É que a gente faz o contraste. Colocaram Sim. contraste, né? Quando começou a entrar aquele contraste na minha veia, que aquilo vai gelando tudo, da garganta vai descendo e chega na bexiga, parece que tá fazendo xixi, é uma coisa assim, Sim. não é dolorido, mas é estranho. E eu comecei a pensar, meu Deus, não acredito, meu filho passou por isso, meu filho passou por isso, eu comecei a entrar em desespero. E aí parou tudo, tiveram que parar os exames, veio todo mundo, perguntaram o que era, daí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Então, e depois aconteceu isso também na saída do hospital, quando eu olhei para o meu filho. E aí, do CEPOM, fui para Blumenau, como eu falei, até a consulta multidisciplinar. Aí eles disseram, agora, a partir de hoje, a senhora está na fila do transplante. Não pode sair do estado, onde a senhora for, sair de casa para algum lugar próximo que seja, né? Leva o celular, leva seus documentos. E assim eu comecei. E eles me deram um corticoide para esse tumor não crescer. E eles me falaram, né, tudo, como é que ia ser e tal. E eu comecei a inchar o meu rosto, eu fiquei com aquela cara de lua. E me lembro que eu comecei a criar pelos, como se fosse, não como barba, não, mas dava para Sim. perceber bem os pelinhos aqui. Uhum. E aquilo eu comecei a ficar com vergonha, minha vista começou a ficar estranha, porque quando o fígado está doente, o teu cérebro também, ele adoece. Até onde Sim. a gente sabe, né? A gente ouviu muita coisa lá, vamos dizer, muito testemunho, muitas pessoas comentando, comigo foi assim, O comigo aconteceu corpo assim. todo é afetado, né? Então, o cérebro não funciona direito porque o fígado adoeceu, tem uma enzima, se não me engano, que leva para o cérebro e daí não funciona Sim. direito. Então, assim, tinha dias, Joana, que eu parece que eu ia enlouquecer. Era, a minha mente, assim, ficava, era muito estranho, muito estranho. Meu Deus. Eu saía na rua, eu olhava assim, durante o dia de sol, parece que tinha uma névoa na minha vista. A visão, assim, ela ficava turva. Não foi só comigo, várias pessoas. Tem pessoas que elas saíram fora da casinha, elas ficaram piradinhas mesmo. Estavam conversando aqui, de repente elas sumiam, sabe? Ficavam aérea, a pessoa que estava do lado falava e a pessoa nem aí. Uhum. Então, nessa época, eu sei que, assim, o quanto o meu falecido esposo, na época, meus filhos, eles sofreram por causa disso. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Tudo para mim era motivo de, sabe, eu fiquei assim impossível. Eu reconheço que foi muito difícil, muito difícil. Não só para mim, mas para eles. Porque sofre quem está doente e sofre quem está cuidando, quem está por perto. Família, né? E daí eu fui para Blumenau, tá? Falaram, tá na fila do transplante. E arrumei as malas, deixei embaixo da cama, uma mala grande, cheia de roupa, porque eu já não sabia quando que ia ser chamada. Eles falaram para mim, pode demorar pouco, mas também pode demorar muito, porque tem pessoas que ficam um ano na fila, né? E pela misericórdia de Deus, assim, Deus preparou tudo. Eu entrei na perícia na época e na minha cabeça sabia que eu tinha que pagar o aluguel, porque a gente não pode descer, tem que ficar por lá, tem que ficar lá perto, porque qualquer problema que dá, tu estás ali perto do hospital. Sim. Quem mora longe não pode vir para casa. E a Verdade. gente alugou ali, né, uma parte que não pode ter cortina, não pode subir escada. Então, a gente ficou ali 60 dias, no caso. Era para ficar, era 60, depois me deram alta antes disso, mas a gente já estava próximo da outra consulta e eu fiquei. Então, eu fiquei em casa 45 dias. Foram 45 dias de espera. Enquanto, né, algumas pessoas ficam um ano,
5, 6 meses, 8 meses. Deus foi tão bom que Ele preparou, né, um fígado para mim, pela Glória a Deus. misericórdia de Deus, para honra e glória do nome do Senhor. Apareceu esse fígado. Eu costumo dizer que eu servi de cobaia, né, porque o fígado que eu tenho hoje é fígado, né, de um falecido, né, uma pessoa que teve que morrer para Uhum. doar, para eu Sim, continuar a viver, né? Então, assim, é como se, né, olhando para Jesus, assim, ele morreu para que nós continuássemos a viver, né? A vida eterna, né? é Então, verdade. essa pessoa morreu para eu continuar a viver. E eu me baseei também Glória a muito na passagem ali de Ezequias, né? Quando ele estava para morrer, uma doença mortal, segundo a Bíblia, e ele virou o rosto para a parede ali, né? Chorou, e Deus enviou o É profeta verdade. Isaías e disse que Deus mandou dizer que vai acrescentar 15 anos a mais de vida na tua vida, vamos dizer assim. E Deus tem me acrescentado até aqui quase 7 anos, Glória a né? Deus. Quase 7 anos, vai fazer dia 6 de setembro, 7 anos que eu fiz o transplante, e era um masculino, com quase 2 metros de altura, bem forte, acho que pesava uns 100 quilos ou mais, pelo que me falaram, de onde eu soube. Deus já deu um filho E, eu, forte. e ele não diminui, né? Então fiquei tipo, não é bem Sim, uma sequela, mas no começo era muito difícil, né? sim, Foram muitos pontos, eu sou costurada, vamos dizer, daqui sim, do meio aqui assim, do seio sim. até aqui no lado, né? E foi tirada a vesícula. Nossa. 2 anos e meio depois eu fui para outra cirurgia, que eu já estava esperando fazer a esterectomia, né? Porque não sabe a retirada do Sim. útero, porque Uhum. tinha uma massa muito grande, eles diziam que era uma massa, mas não sabiam ao certo o que era. Na verdade era um mioma, porque estava já naquela bagunça ali final, né? Da menstruação. Então ficava 2, 3 meses que não menstruava. Quando menstruava, eu jogava assim na cama, porque eu já era anêmica. E com o transplante aí piorou, né? E aí precisei passar por mais uma cirurgia, mais uma vez. Foi retirado o útero, o colo do útero, as trompas, só tenho os ovários. E pela misericórdia de Deus, né? Deus tem me sustentado até aqui. Não foi fácil. Antes de eu fazer o transplante, teve algumas vezes que eu queria desistir, né? Eu agradeço a Deus pela vida de toda a minha família, tanto da minha família, da minha parte, como da parte do meu falecido esposo, que me ajudaram muito em todos os sentidos, né? A oração de tantas pessoas, de todos os irmãos aqui da igreja, mas também de fora, Glória a Deus. porque eu sei que muita gente orava por mim, não foi fácil. E eu vejo assim que a gente muitas vezes tem que passar por certas situações por permissão de Deus, né? Para nós, assim, é um aprendizado. Para a gente aprender certas coisas, né? Para a gente melhorar a vida espiritual, para a gente mudar em certas áreas que a gente precisa, né? Então, foi, assim, uma fase bem complicada da minha vida. Eu era uma pessoa muito revoltada, eu reclamava muito da vida, de tudo, né? Sempre gostei de ajudar na obra de Deus, porque com 16 anos eu, infelizmente, voltei para trás, né? Me afastei dos caminhos do Senhor e logo em seguida, com 17 para 18 anos, eu casei. Nos primeiros 18 anos foi muito difícil, muito, muito difícil, né? Foi 18 anos assim, escravizada pelo inimigo, porque meu esposo não conhecia o Evangelho e eu não tinha temor, né? A gente, inimigo cega, e a Sim, gente ficava, né? Era muita discussão, porque às vezes ele bebia, não tinha uma bebida muito boa. Então tudo aquilo sim.
me revoltando. Eu criada na igreja, né? Tinha muito carinho do meu pai, nunca vi meu pai bêbado, né? Então, era difícil. E uma experiência também que eu tive com Deus, muito linda, assim, que talvez em outra oportunidade eu possa contar. Foi a conversão do meu esposo, porque nesses quase 18 anos eu já estava revoltada com tudo, com a vida, e pela misericórdia de Deus eu comecei a me voltar para Deus. Meu coração já tinha se voltado para Ele. Eu lembrava, já estava morando aqui na minha casa, eu me lembrava assim que quando eu saía daqui para visitar minha irmã, que fica ali na rua de trás, aqui no canal, tinha que passar em frente à igreja. Eu ia mais cedo, quando eu voltava já estava no horário do culto. Eu escutava assim os louvores, eu chegava em casa, quando eu ia deitar, aquilo parece que ficava na minha mente, eu começava a chorar. Às vezes eu trazia disco da casa do pai, meu pai tinha, mãe tinha muito disco, né, de vinil. Eu ficava ouvindo aqueles louvores que quando eu era solteira, quando eu era na minha juventude, na minha adolescência, eu cantava. E eu começava a cantar, fazendo faxina na casa, começava a cantar. Começava, mas eu não terminava. Eu começava a me alegrar, começava a chorar e sentia aquela saudade de voltar, né, para Jesus. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. Meu esposo, ele trabalhava de pescador, o irmão aí do canto, e eles foram na igreja em Santos. Ele aceitou Jesus, mas eu não soube até antes dele se converter. E ele não permaneceu e continuou aquela vida. E até que um dia eu comecei a orar, comecei a buscar Deus, né? Pedindo a Deus que Deus libertasse ele, que trouxesse ele para junto de Deus, né? Que alcançasse a vida dele, porque daí eu iria acompanhar. E Deus fez assim. Aconteceram algumas coisas, assim, a conversão dele, a libertação dele. Ele chegou naquele dia, foi a última vez que ele bebeu. E foi, assim, uma experiência muito, muito linda, sabe, que eu tive com Deus. Não fui eu, foi o Senhor que pelejou por mim, né? Mas, além dele se converter, dele decidir a vida para Jesus, ele nunca mais, até o dia que ele faleceu, para honra e glória do nome do Senhor, ele foi liberto naquela noite. Amém, Jesus. Achei uma Amém. experiência Glória a Deus. assim, linda, maravilhosa, né? E depois ele teve um tempo na igreja, ele não se afastou, não vou dizer assim totalmente, e estava assim meio, sabe, querendo parar, mas Deus teve misericórdia e no final da vida eu creio que ele se reconciliou com Deus, mesmo não indo muito na igreja. E eu estou continuando. E muitas vezes assim eu fico pensando, né? Às vezes acontecem certas coisas, Deus permite certas situações na vida da gente, a gente não sabe por quê, mas Deus sabe. É verdade. Deus tem um propósito em tudo. É verdade. Ele sabe o que vai acontecer lá Com na certeza. frente, né? Com certeza. Meus filhos, eles acompanhavam na igreja, a Maiara, ela louvava desde a juventude, a adolescência dela. Com 9 anos, a Maiara, meu esposo se converteu, eu voltei para Jesus. A Maiara acompanhou a gente também, né? Começou a trilhar os caminhos do Senhor. Mas depois, na juventude, ela se afastou. E pela misericórdia de Deus, ela voltou, né? Tá aí, para honra e glória do nome do Senhor. E ainda tem meus 2 filhos, né? O Arthur, a Maísa. Mas eu sei que o Senhor vai trazer. Vai, em nome de Jesus. Sei que o Senhor vai alcançar. E tudo para honra e glória do nome do Senhor, né? Deus tem É verdade. sido assim tão maravilhoso, tão bom comigo. E tantas coisas assim que acontecem que às vezes eu me surpreendo assim. Deus, na verdade, ele tem me surpreendido. Muitas vezes eu paro assim para pensar e eu digo, meu Deus, eu não mereço tanto, né? E eu, com isso tudo, com essas tempestades todas assim que eu passei na minha vida, eu vejo assim, eu percebo assim que foi para mim foi um crescimento espiritual. Eu me aproximei mais de Deus. Isso serviu para eu me aproximar mais, para eu ser mais temente, para eu ser mais fiel.
né? Deus, ele tá me moldando ainda, né? Eu posso dizer assim, que eu já fui bem pior. Mas agora Deus tá me moldando. Não sou perfeita, né? Todo mundo tem seus defeitos, né? Temos qualidades, mas também nós temos É defeitos, né? verdade. Mas Deus, ele não olha para os nossos defeitos. Porque se ele olhasse, eu não estaria aqui hoje, né? É Então, verdade. eu sempre digo que vale a pena ser fiel. Eu agradeço a Deus todos os dias, assim. Não é nem todos os dias, é toda hora, todo momento. Eu estou aqui em casa fazendo meu serviço. Eu, às vezes, fico sozinha aqui, porque a Mayara já mora, né, na casa dela, tem a família dela. Meu filho, ele mora também, durante a semana, ele fica lá em Florianópolis, quase que a semana inteira, porque às vezes vem no sábado, já volta no domingo, só vem final de semana. A Maísa trabalha o dia inteiro, final de semana também tem o namorado, sai, então eu às vezes estou sozinha mas eu agradeço a Deus, né? Sim. Porque a gente tem aquele momento assim, a mais de intimidade com Deus, né? A gente fica buscando, fica agradecendo, fica louvando. E quantas vezes eu estou aqui sozinha, fazendo meu serviço durante o dia, e estou ouvindo louvor, estou ouvindo uma pregação, a gente se alegra, né? Eu sei que muitas pessoas já passaram coisas piores ainda do que eu passei. E foi muita coisa, muita tempestade, né? Mas em todas, eu sei que o Senhor esteve comigo. Ele me guardou, ele me protegeu, e eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, contando meu testemunho. Talvez alguém, né, que está me ouvindo, acha que, eu estou com um problema, não tem jeito, mas tem jeito sim, né? Deus é Deus de Amém. impossível. Para Ele tudo tem jeito. Quando a gente busca Deus, quando a gente se volta de coração para Deus, a gente pede com fé, Deus ele resolve. Ele ouve a minha Amém. oração. É Quantas verdade, coisas irmã assim que eu Marcia. tenho pedido e Deus tem me respondido, tem me surpreendido até. Coisas assim que para mim às vezes é impossível, mas eu sei que para Deus não é. Então eu sempre costumo, eu tenho mania agora na escola dominical, quando chamo o meu nome, eu sou aluna, pela misericórdia de Deus, para honra e glória do nome do Senhor, sou aluna da escola dominical, né? Sou matriculada, e quando chamo ali meu nome na chamada, eu respondo, Deus é fiel, porque Ele é Amém. fiel, realmente É Deus é fiel. fiel. Amém? É verdade, irmã E eu Marcia. louvo Deus, a ele Deus. permite, né, a gente passar por situações na nossa vida que talvez no momento a gente não entenda, né? É verdade. Mas é tão interessante que quando o Senhor ele está ali, né? A gente está passando por esse momento, nós somos quebradas, né? Assim Uhum. como o oleiro ele Vai vai moler, modelando ali verdade. o vaso, Uhum. arrumando as Exatamente. rachaduras, e a gente vai ficando parecida com o Senhor. E a Uhum. gente pode ver que os homens de Deus de antigamente, Uhum. né, os discípulos, os que andavam com Deus, eles passaram momentos difíceis. Uhum. Não foram fáceis É. para eles. Tu vê que eles estavam no barco com Jesus na tempestade e eles só foram se dar conta quem é esse que até o mar e obedece. Eles É, conheceram Jesus na tempestade. Ou exatamente. seja, eles andavam com Uhum. Jesus, mas eles Sim, conheceram Jesus através da é tempestade. verdade. É exatamente isso que acontece É. conosco. A gente conhece verdadeiramente Deus nos momentos de dificuldade, Uhum. porque ali a gente vê a graça, a bondade e o amor de Deus. E a É, é gente assim. conhece o coração de Deus nesses momentos. Irmã, mas eu sinceramente, tu falando tudo isso para mim, me deu uma vontade assim, de te abraçar. Você é muito preciosa, muito Amém. preciosa. Tenho certeza que você ter vindo aqui contar o teu testemunho faz parte do plano do Senhor para que muitas pessoas venham ser alcançadas através do teu testemunho. Eu estou muito feliz Amém. por você ter aceito e só É, tenho que eu, agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, irmã. amém. É, eu não deixo de agradecer. Nem um minuto, assim, eu posso dizer que nem um minuto. Tem dia que às vezes eu penso assim, meu Deus, acho que Deus me acha tão chata,
Porque em tudo, assim, em tudo, se eu estou aqui dentro de casa, estou fazendo serviço, obrigada, Senhor. Eu vou na rua, eu olho o sol, eu digo, obrigada, Senhor, por esse sol. Obrigada pela vida, obrigada por isso. Aí, depois eu venho, vou ali, obrigada, meu Deus, obrigada. E Sim. sempre assim, sempre agradecendo. Porque eu Irmã costumo Marzi, dizer, Luana, quem me conhece, quem sabe, assim, por tudo que eu sim, passei, né? Sabe o que eu tô falando? Que se eu às vezes eu comento assim com alguém, se eu for escrever a minha vida, tudo que eu já passei, sim, dá um livro, tá? E tem verdade. pessoas às vezes que olha para mim e diz assim, como é que tu consegue? Como que tu consegue ser assim? É porque já foram muitas perdas, né? Perdi Sim, meu pai, minha mãe, meu irmão, agora há quase 3 anos perdi meu esposo. Quando eu ia completar um ano da perda do meu pai, que a gente tinha perdido nosso pai, dia 20 de julho, dia 14 meu esposo faleceu, né? sim. Na mesma semana que meu esposo faleceu, na semana seguinte, perdi o meu tio, entendeu? Então, a minha mãe, o último ano de vida, ela não viveu, ela vegetou, foi em coma, em cima de Meu uma Deus. cama, a gente cuidando, sofrendo junto com ela, vendo ela se definhar, Passou por entendeu? muita coisa, né, irmã Marzi? Quase um ano, só pele e osso, né? Eu, em 2010, me internei no hospital numa segunda, na terça-feira, minha filha caçula, com 7 anos, internou no hospital infantil. Eu estava Sim. internada no Celso Ramos, fiquei de segunda a sexta-feira, pedi para o médico ir visitar minha filha, ele disse que eu não podia sair do hospital. Eu disse, mas eu preciso ver a minha filha, doutor. Eu quero ir lá visitar minha filha. E eu internada no hospital, eu fiquei o sábado cuidando, o sábado o dia inteiro cuidando da minha filha. Olha Internada isso. no outro hospital. Na segunda eu voltei para o Celso Ramos. E aí, na quarta-feira, depois da biópsia, me deram alta. Aí eu continuei a cuidar dela o restante, que ela ficou 16 dias, se eu não me engano. E eu saí dali para cuidar da minha filha, né? Depois da doença do meu Mamazi, pai, cuidei dele, né? a Mayara tá dizendo para te contar o Mãe, conta do dia que chamaram por transplante. Acho que é isso que ela quis dizer. Isso. Ah, então, eu pulei muita coisa, porque eu fiquei com medo, assim, do horário, não dá tempo, né? Então, eu pulei Sim, muita coisa, direto ao assunto, como se diz. Mas, sim, naquela noite, eu não esperava, né? Porque a gente, no fim, assim, tu fica esperando, esperando, esperando. Ah, não, tão cedo sim. não vão chamar. E era meia-noite. E aí me ligaram, eu sempre ali com o celular perto de mim, até para dormir, tinha que ficar, celular ligado. E eles tinham ligado do hospital lá do Santa Isabel, eu agora faço tratamento pro resto da vida, Sim, né? Vou ter que ir lá, cada 3 meses eu tô indo para sim. acompanhamento, tomo os meus remédios, tudo certinho. Então eu fiquei na espera, né? Chama hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, não sabia. E eu não esperava. E deu aqueles 45 dias, meia-noite, eles me ligaram e disseram que era do hospital. Aí eu achei que era trote. E assim, ó, por incrível que pareça, não chovia. Ficou dias sem chover. E naquela noite, começou a anoitecer, começou a chover. Ia chover, chover, mas chovia tanto, mas tanto. Meu Jesus amado, mas era chuva forte, assim, sabe? Eu digo que Sim, era chuva de bênção, né? Que a minha bênção chegou naquela noite. sim. Então, É eu verdade. não acreditei. Eu não acreditei. Eu estava deitada, de repente o celular tocou, eu atendi. Eu disse alô, ele falou oi, boa noite. Eu disse boa noite. Ele disse é a dona Marzia? Eu disse sou eu, sim. Quem está falando? Ele disse aqui tá tudo bem com a senhora? Eu disse tá. A senhora está gripada? Está com algum problema de tosse? Eu disse não. Eu disse quem está falando? Ele disse aqui é o enfermeiro Giovanni, eu me lembro o nome dele. Enfermeiro Giovanni, eu estou falando aqui do Hospital Santa Isabel de Blumenau. Tenho uma notícia boa para dar para a senhora. A senhora está esperando o transplante? Eu disse sim. Ele disse, pois é, chegou a sua vez, dona Marcia. Eu Glória disse, não, é a brincadeira, isso é Deus. trote, né? Eu não acreditei. A cabeça não estava já muito Não bem, acredito, muito não. boa. Eu disse, isso é trote. Ele disse, não, senhora, não é trote. É sério, eu estou falando aqui do Hospital Santa Sim. Isabel. E a senhora não está na fila do transplante? Eu disse, espera aí. Eu levantei, vim para o banheiro e fiquei sentada no vaso. Eu disse, para não acordar meu esposo na época, eu disse, agora pode falar. Eu disse, é do hospital mesmo? Ele disse, é, dona Maria, é do hospital.
a senhora não está fazendo tratamento aqui, acompanhamento para um transplante com a doutora Camila, com o doutor Marcelo, Marcelo Nogara, e foi dizendo ali, né, doutora Maíra, eu disse, sim, sim, aí eu acreditei. Quando ele falou o nome dos médicos, eu acreditei. E aí ele disse, pois é, então a senhora tem como vir para cá? É, até 3 horas da manhã a gente está esperando a senhora aqui, porque apareceu um fígado para a Meu senhora. Deus. Foi E a gente já muito rápido, tinha, Deus preparou foi tudo. muito rápido. E a gente já tinha preparado tudo, porque tinha que ter um carro de preferência com giroflex, não carro de passeio. Sim. Então Uhum. a gente, bombeiro, né? O Uhum. quartel fica aqui, do ladinho da minha casa, praticamente, na prainha Uhum. aqui. Então, a gente, na época, tinha um soldado ali, que ele agora não está mais na ativa, ele está afastado, por motivo também de doença. O Edson, que foi também um anjo na minha vida, meu Deus, agradeço a Deus pela vida dele. Sim. E então, ele se prontificou a me levar para o hospital. Falou Sim. com a minha irmã, a Leide, que assim que eu precisasse, o horário que fosse, para ela ligar, para alguém ligar para ele, que ele iria me levar até Blumenau. E Sim. assim, ó, o mais interessante, Lu, é que ele tinha acabado de chegar de Blumenau, fazia 5 minutos. Ele falou para mim, para minha irmã, que assim, como eu te falei, agradeço muito a Deus pela vida da minha família, mas Sim. em especial pela vida da minha irmã, a minha irmã Marzelete. Não sei se ela está ouvindo, eu acho que ela não. A live vai ficar salva Ai, vai ficar e ela salva. vai assistir depois, porque agora ela não Isso. pode. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque ela largou tudo. Ela deixou a casa, ela deixou o esposo, que ela tem um casal de filhos, mas são casados, tem a vida deles. E ela deixou o esposo por 2 meses, ele ia lá visitar, ela largou tudo para ficar comigo, ela que andava lá para Para cuidar Blumenau de ti. comigo, atrás de remédio e, sabe, ela ficou comigo naqueles 2 meses. Ela que enfrentou a barra sozinha lá comigo. É Eu só ia visitar, tua irmã, Marcinha? é minha irmã. Ela hoje Tua está irmã. Sabe o que na... eu me lembrei agora? Eu me lembrei da minha sogra também. Ela tem uma irmã que ela está cuidando dela. Então, Uhum, essa irmã, pensa naquela irmã que faz tudo, que larga tudo para uhum, cuidar dela. é verdade. E ela agora, Eu me lembrei agora poucos dela. dias, acho que tem 1 mês e pouco, 2 meses, ela contraiu dengue. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Ela ficou Sim, assim, ruinzinha mesmo, sabe? Uns 10, 12 meu dias. Deus. Não comia, não se levantava, perdeu muito peso. Foi bem complicado. Mas, pela misericórdia de Deus, ela está bem. E a gente, assim, é muito, sabe? Muito carne e osso, Sim. vamos dizer, né? Ela tá É, sempre me chamando, que agora, final de semana, geralmente eu fico sozinha. E ela sempre me convida para ir para casa dela. Agora, outro dia, faz uns 15 dias, eles iam para o sítio, que ela é da Margem de Cristo, eles são pastores, né? Ali em sim. Biguaçu. E ela me convidou para a gente ir num sítio ali em Sorocaba do pastor Sérgio. E estava muito Uhum. bom. Inclusive tem vídeo, a gente na beira da piscina ali louvando, teve É. jantar. Tava uma Benção. benção, né? Era sábado, não tinha Benção. culto aqui, e eu fui com a outra minha irmã, que nós somos em 4 irmãs, 4 mulheres, 4 homens, né? Então, mas essa minha irmã, assim, ela foi bênção na minha vida. Então foi assim, Lu, começou a chover muito, e estava todo mundo já na expectativa, todo mundo mais ou menos preparado, Sim. né? Qualquer hora todo mundo tinha que, de uma forma ou de outra, se mexer, né? Sim. A Leide, eu acho que morava na época, não me lembro bem, mas acho que na Armação, a minha irmã caçula, não sei se tu conhece, Como a é que é o nome Leide, dela? Leide, Ale? Eu a acho que eu Leide, conheço, sim. Aham. ela canta também, gosta de Conheço a louvar, Ale. do Gesiel. Então, Sim. ela ligou para o Edson, e o Edson tinha acabado de chegar, como eu te falei, de Blumenau, tirou a botina e estava sentado no sofá, descansando um pouquinho ali. O telefone tocou, a esposa dele falou que era para ele, e era a Leide dizendo que tinha me chamado para ir para Blumenau.
Ou seja, ele tinha acabado de chegar de Blumenau e ele veio até o quartel aqui. Daí a minha irmã já ligou para o meu irmão, para o Josiel, que é o eletricista, acho que tu conhece também, aquele baixinho. E ele veio ali, ele mora no Calheiros, lá no morro, aqui a Marina subindo, Sim. aquela morreba lá em cima, na última casa. Ele mora lá em cima. E naquela chuvarada toda, meia-noite e pouco, ele desceu de carro, ele entrou aqui na minha ruazinha, que é uma rua sem saída. Ele me pegou com a sombrinha aqui em casa. Eu fui com ele até ali no quartel, bombeiros. Dali Sim. eu embarquei no carro do bombeiros, né? Era na Doblô, com o Edson. Uhum. Ele foi seguindo a gente até no Trevo. E aí o hospital tinha ligado para minha irmã, essa que ia me acompanhar. E ela já estava esperando com meu cunhado lá no Trevo. E dali a gente seguiu para Blumenau. Numa certa Meu Deus. altura já tinha parado a chuva. Mas a Sim. gente passou num buraco que ele não esperava, ele não sabia que era aquele buraco enorme ali e estava muito molhado, estava cheio de água. E ele falou para nós, assim, na hora que bateu o pneu ali dentro, o carro deu aquele salto, eu bati a minha cabeça no teto do carro e ele disse para nós assim, olha, se vocês tivessem vindo no carro de passeio, não sei o que poderia ter acontecido. Então Deus deu o livramento, né? Nessa hora Deu também. livramento. E era para ele estar lá naquele momento, que era ele que ia levar. Aham. E a gente Deus chegou preparou na tudo. porta do hospital exatamente às 3 horas da manhã. Eu entrei na Olha isso. cirurgia, cheguei 3 horas, daí já me levaram para o quarto e já estavam lá preparando tudo. Nem disseram assim, vamos ver se é compatível. Eu não fiz o Melder, tem um Melder, né, que a gente mede ali, Sim. o Uhum. grau, a pessoa tá pior, tá melhor, tá mais ou menos. Uhum. Então, se tá pior, vai Sim. passando para frente, né? E no meu caso não foi nem feito isso. Não que eu me lembro, eles não me Sim. falaram nada. Sim, eu acho que tipo me jogaram lá para frente, porque viram que o caso não era. Eu não tinha muito tempo de vida. Tu imagina Sim. uma artéria, um tumor passando de 8 centímetros dentro dessa artéria. Ela estava a ponto de estourar. Aquele tumor ia crescendo, ela ia A bomba estourando. relógio. Então, assim, eu indo para o centro cirúrgico, eu corria risco de vida. E se eu não fosse Sim. para o transplante naquele dia, eu Também. também corria risco de vida. E eu, quando saí da UTI, eu me lembro que eu fui 9 horas da manhã para o centro cirúrgico, e logo em seguida já me chamaram, eu fui para a cirurgia, e inclusive eles tiveram um trabalhinho para me entubar, porque eu tenho estreitamento na traqueia, como eu nunca tinha feito cirurgia, eu não Sim. sabia, né? Foi difícil, mas eles conseguiram me entubar, eu saí 4 horas da tarde da cirurgia, eu fui para a UTI e logo em seguida eu já comecei a acordar. O mais difícil foi a sede. Eu queria tomar água e não queriam me dar água de jeito nenhum. E eu já comecei a me mexer e tiveram que amarrar minhas mãos. Porque, Meu assim, se alguém soubesse o valor que tem isso aqui, Deus. né? É verdade. Meu Deus. Eu queria um gole d'água e não podia. Porque como eu Meu tinha Deus. recebido aquele fígado grande, eles não sabiam como é que ia ser. E outra coisa, Lu, eles implantaram o fígado. Só que, geralmente, quando faz uma cirurgia no abdômen, é fechado camada por camada, começa a fechar de dentro para fora. No meu Meu Deus. caso, foi implantado o fígado, tiraram outro, limparam tudo, né? Foi feita uma raspagem, tudo certinho. Foi implantado esse fígado novo, ele é todo grampeado, né? Ligaram as artérias, tudo certinho. E foi fechado só aqui por fora, só superficial. Por dentro ficou tudo junto e misturado, tudo aberto. 30 dias assim eu fiquei. E depois de 30 dias eu voltei para o hospital, fiquei 2 dias e meio esperando vaga no centro cirúrgico. Fui para o centro cirúrgico, eles abriram de novo e ajeitaram tudo e fecharam, foram apertando e apertaram tanto que quando eu acordei, né, que eu fui olhar, fui pro banho aqui, olhar meu abdômen aqui, tava a marca dos dedos assim, certinho, assim, conforme eles apertavam que eu tenho Aham. pouco espaço Sim. aqui, né, mas Sim. então ficou aqueles hematomas ali todo. Aí que fecharam certinho. Aí mais 30 Uhum. dias, com aqueles trombolho todo ali.
que não foi Sim, fácil, né? imagina. Mas talvez eu não consegui assim contar tudo, né? A Mayara tá me mandando alguma mensagem aqui que eu nem sei o que que é. Eu não estava conseguindo, não sei, alguma coisa ali que eu não. Ah, lembrei, a Leide está mandando mensagem aqui, tu ficou irreconhecível, realmente. É isso que eu ia falar que eu É, acabei esquecendo. Porque depois que eu passei por isso tudo, o tratamento do meu filho, sim, né, desse processo todo que eu passei, processo do cuidado com a mãe, com meu pai e tal, a perda do meu marido, foi tudo assim eu costumo dizer que foi uma lambada em cima da outra, né? sim, Então a mente tem horas que sai um pouquinho fora, tem muitas coisas que eu esqueço. Então quando eu saí da UTI, como eu estava falando, o pior de tudo foi a sede, né? E eu queria respirar, eu não conseguia fazer isso aqui, eu não conseguia, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a respirar, não era fácil. E de 68 quilos, antes de eu ficar doente, quando eu fui para o hospital para o transplante mesmo, eu estava inchada, mas era o rosto, era mais o rosto. Eu deveria estar com 68 quilos, mas quando eu saí da UTI, quer dizer, quando eu saí do centro cirúrgico, eu estava na UTI, que eu acordei, que tiraram aquele aparelho, tubo ali, tudo, que eu consegui, eu falava, mas o som não saía, não tinha voz, só batia a boca, não saía som, né? E que eu olhei para mim assim, eu me apavorei. Eu estava, acho que, uns 100 quilos, talvez. Eu fiquei muito, muito, muito inchada. As mãos assim ficavam assim que não fechava, não conseguia fechar, sabe? E fiquei toda amarela, toda, 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 e muito, muito, muito amarela. Eu acho que quando a minha família, né, meus irmãos chegaram lá para me visitar, eles acharam assim, não vai resistir, não vai conseguir, sabe? Foi bem difícil. E graças a Deus, fiquei ali na UTI, eu acho que uns 10 dias. Fui para o quarto, acho que não levou 15 dias de hospital com tudo, UTI, quarto. Eu fui para casa, né? Casa, lá onde a gente alugou. E lá tinha uma balança, tinha que ter balança, tinha que ter aparelho de pressão, termômetro, né? E todo dia de manhã e à noite eu tinha que fazer esse procedimento todo. Ver se não tinha febre, ver como é que estava a pressão. E eu tive um pico de glicose, porque a gente pode adquirir glicose, pela misericórdia de Deus até hoje não. Um pico só de glicose no hospital, durante uma internação dessa. Entre as duas cirurgias eu tive só um pico. E também de pressão alta, né? Para honra e glória do nome do Senhor. E dali eu fui me pesando, todo dia de manhã eu pesava, era a diferença de 1 quilo a menos, 1,5 quilo, 2 quilos. Tipo, eu fui desinchando, sabe? Fui murchando. sim. E até vir para casa eu já estava com peso assim quase normal. Meu Glória a peso Deus. máximo mesmo foi 68 quilos até hoje. Hoje eu Sim, estou com 65, 66. Nunca aumentei muito assim. Mas eu me sim. apavorava quando eu olhava para mim no hospital, meus pés assim, pareciam um pão, sabe? Inchado e toda amarela. Meu Deus. Eu dizia, meu Sim. Deus. E aí o pessoal ia lá para Blumenau, às vezes, até 3 vezes na semana. Ia segunda, quarta, sexta, eles liberavam, né? Liberaram o carro da saúde. Uhum. Que eu costumo dizer que liberaram porque eles acharam que eu ia morrer. Vai lá, vamos visitar, aproveita enquanto é tempo, porque ela não tem muito tempo de vida, né? Acharam que eu ia morrer. Até eu acho que o É, prefeito aí achou, o pessoal da saúde achou, não, vamos liberar o carro para a família visitar, porque, né, enquanto dá tempo. Mas fiquei mas Deus lá surpreendeu. 2 meses e depois eu vim para casa. Depois de 6 meses, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu costumo dizer que foi Deus, porque Deus sabe Com tudo lá certeza. na frente o que vai acontecer. E Ele Com sabe, né? certeza. E assim,
É uma coisa que aconteceu assim, que até hoje eu não entendo, assim. Eu sei que foi Deus, sabe? Porque depois de 6 meses eu comecei a inchar o abdômen. Parecia assim, eu Sim. não conseguia usar minha roupa normal, com botão, fechar. Quando chegar Uhum. a hora de terminar, tu me avisa, Fica à vontade, irmã Mazê. tá? Então, eu quando vim para casa, eu não, a minha irmã que cozinhava para mim. Eu não Sim. sei se tu sabes, assim, né? Quem está assistindo a live sabe que quem faz transplante, eu, no meu caso, pelo menos, lá em cima, o procedimento é esse. Até os 3 primeiros meses, não pode comer nenhuma folha crua, nenhuma fruta, nenhuma folha, nada cru, tá? Tem que ser tudo cozido. Então, era assim. Se era uma banana, tinha que cozinhar. Se era uma maçã, tinha que cozinhar. Eu não podia comer um tomate cru, não podia comer uma salada, nada. Né? Até hoje eu tenho que ter cuidado. Uma larva, alguma coisa, em restaurante, fora de casa, uma comida, né, estragada, A pessoa passa pelo nutricionista, né? uma água da torneira, tudo isso eu tenho que ter cuidado. Não posso ter contato Sim. com animal. Os passarinhos que o meu marido tinha na época, ele teve que doar tudo, soltar alguns, né, que ele gostava de Nossa. passarinho. Uhum. Cachorro eu não podia ter. Eu tenho uma cachorrinha, uma cadela, né? Até vira-lata com pincher, né? Que nosso É xodózinho. igual a Mas mim. ela vive mais no quintal. Eu não posso manter ela dentro de casa porque eu não posso ter Sim. contato, muito contato com o cachorro. Vou ali de vez Sim. em quando, né? Um carinhozinho Uhum. assim, só, mas nada de pegar no Sim. colo, de ficar. Não posso, Uhum. tem que ter Sim. cuidado o resto da Aham. vida. E tem um tipo de Sim. remédio, eu tomo 2 tipos, né? Então, tem um tipo de Sim. remédio que eu vou tomar para o resto da vida, né? É o cuidado que a gente vai ter, Sim. mas pela misericórdia de Deus, até aqui Deus tem me guardado. Então, como eu Com estava certeza. falando, a minha irmã cozinhava para mim lá em cima e ela não colocava cominho na comida. Tem pessoas que não podem usar cominho porque ataca o fígado. E eu não sabia. E quando eu vim para casa, eu comecei a cozinhar e a usar o cominho na comida, como eu sempre fiz. Eu adorava cominho. Gostava muito de colocar cominho na comida. E eu comecei a inchar e não sabia o que era. Foi feito o exame, disseram que era a ascite, né? Que é a barriga d'água que fala. Mas não tinha nada na tomografia. E até que eu tinha uma consulta na perícia. E antes disso eu fui para Blumenau para uma consulta. O médico me passou uma tomografia para ver o que estava causando aquela barriga inchada. Diga barriga, né? O abdômen estava daquele jeito inchado. Eu estava assim, Lu. Parecia que eu estava grávida de uns 6 meses. Eu não conseguia usar minha roupa normal, era só vestido largo. Era mais no verão. E eu comecei a inchar o abdômen, comecei a inchar muito. Mas eu estava bem, não sentia dor, só aquele inchaço. Sentava, ficava aquele barrigão. E aí o que é, o que não é e tal. Aí o médico passou essa tomografia e ele colocou, né, pediu um atestado ali para perícia, para entregar no dia da consulta, uma, né, declaração ali, como é que fala, não sei. E ele colocou que eu estava aguardando o resultado da tomografia. Mas tudo assim foi tão rápido, Deus fez tudo tão certinho, né? Tão, Sim. foi uma coisa incrível, assim. Eu cheguei quinta-feira de Blumenau da consulta, já na sexta levei ali para o postinho, na próxima semana, na semana seguinte já marcaram a tomografia, eu fui fazer, na semana seguinte já peguei o resultado, e na outra semana já foi a consulta na perícia. Ou seja, se eu tivesse ido para a perícia sem o resultado, talvez eu teria ficado mais um tempo na perícia, né? E ali, assim, Deus foi tão bom que eu já levei o resultado da ressonância. E aí deu, eu não tinha feito a cirurgia do útero ainda, né, a esterectomia, deu o líquido no útero, o útero inchado, e deu não sei o Sim. quê, e deu muita coisa ali, o resultado assim. E aí o médico falou para mim, da perícia, a senhora espera lá embaixo, ele só me examinou, fez algumas perguntas, a senhora espera ali embaixo, que a senhora vai ser atendida no balcão e tal. E eu esperando que viesse aquela folha, né? Com mais 3 meses de prorrogação para perícia. Sim. E essa minha irmã, que
estava lá em cima comigo, me acompanhou, ela falou para mim, não, isso aí vai ser a tua aposentadoria. Eu disse, mas como? Eu tinha tão pouco tempo como é que fala, oh Jesus, agora fugiu, de contribuição, né? Sim. E a gente pagou algum tempo depois ali, porque eu contribuía, mas era 5%, o INSS não aceitou. Mas eu tinha algum tempo também de 11% e a gente terminou de pagar mais um tempo ali. E aí fechou certinho o tempo que era preciso. E eu disse para a Lete, eu fiquei que nem o Tomé. A Lete é a minha irmã, essa que acompanhou, né? Marslete, que em casa é Marzi, Marzeli, Marzileide, Marslete. Coisa do meu pai. Tudo com ele. Então eu falei para ela, eu disse, não, Lete, acho que eu pensei assim, é impossível, né? Aí ela Sim. disse, vai ser a tua perícia, a tua aposentadoria. Eu disse, não pode. Uhum. Daí a gente ficou ali esperando. E me chamaram lá no balcão, ali embaixo, depois de sair lá da consulta, com o perito lá. E aí ela falou para mim assim, ó, tu vai ver como é. Aí eu cheguei lá, ele pediu para assinar uma folha, e ele me deu uma folha, mas que não tinha nada de prorrogação. É mais 3 meses, quanto Sim. tempo? Eu disse, não sei, que não consta nada. Aí ele me chamou, ele assim, ó, a senhora, quando eu ia virando assim, ele disse, ó, a senhora vai para casa, conta 15 dias úteis a partir de hoje. E quando terminar esses 15 dias, a senhora vai receber uma cartinha em casa. Ou então, liga para o INSS. E eu fiquei esperando, e não vinha nada, até que a minha irmã, essa minha irmã, né, que me ajudou lá, ela estava vindo de Tijucas, eu acho, para cá, e ela me ligou do caminho, né? Ela disse, olha, tenho 2 notícias boas para te dar, uma ruim e uma boa. Qual que tu quer primeiro? Eu disse, dá logo a boa, que a ruim até hoje eu não lembro o que era, só lembro da boa. Aí ela disse, olha, a tua aposentadoria veio. O marido dela tinha Glória a entrado ali, Deus. né, no INSS, no site, e eles Sim. concederam. E pela misericórdia de Deus, Olha né? isso. Aham. Deus preparou tudo, né? Aham. Preparou tudo, Lu. Graças a Deus. Hoje assim, né, tenho alguns, não digo dificuldade, mas o médico diz que não posso ficar pegando peso, não posso pegar uma criança no colo, Sim, nada acima de sim. 5 quilos por causa Tem de que ter hérnia, né? os Outra cuidados, né? cirurgia, outra cirurgia para mim vai ser difícil. Tenho que cuidar muito da Sim, alimentação, para não adquirir glicose alta, sim, para não me tornar hipertensa, né? Cuidar sim. bastante. Então, agora, na última consulta, eu reclamei para o médico, porque eu fui na farmácia e acabou. A minha pressão era sempre 12/6, 12/8, sempre, sempre, sempre. E agora, a última vez, estava em 13/8. E quando eu cheguei lá em cima, na triagem, estava Sim. 13/8. Daí ele pediu para fazer acompanhamento, comecei a fazer acompanhamento, sempre 13/8, não baixava, e na última consulta ele falou, vou ter que dar um remedinho para a senhora para pressão de 5 miligramas. E eu estou tomando, agora até me descuidei um pouco, não tenho olhado muita pressão para ver como é que está esses últimos dias, mas eu estou me sentindo bem, graças a Deus, né? E estou aí, né, fazendo o que eu posso, ajudando na obra de Deus. Pela misericórdia de Deus, hoje eu estou como regente do Círculo de Oração, a voz assim, Glória a Deus, meio irmã. de taquara rachada, mas vai. Que eu sempre gostei, uma É coisa uma que eu bênção, irmã sempre Marli. gostei de louvar, né? De louvar o nome do Sim, Senhor, que Ele merece, né? A nossa é família, meu verdade. filho, a Maiara, meu filho toca, ele canta, né? Sim. E tem um violão, que eu sei que um dia vai estar na casa do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, irmão Jandir da sede, não sei se sabe, também ele é meu irmão. Sim. Ah, não sabia. Irmão Jandir, Irmão, o presbítero Janeci, e tenho esse sim. meu irmão também, o Josiel, que ele também canta, ele toca violão, Uhum. a maioria deles, né? Canta, Família do toca, a Levi. família de Levita. Aham. Então, Olha isso, glória a a Deus, glória né?
de Deus, né? Meu pai Que tocava, bênção, também irmã cantava, minha mãe Marzi. cantava, meu avô também gostava de cantar, então a família toda né? Então Deus tem preparado tudo, Deus tem É me verdade. honrado, Deus tem me abençoado. Tem coisas assim que, principalmente depois que o meu esposo faleceu, né? Que geralmente as pessoas ficam mais assim numa situação difícil, vamos dizer, né? Sim. Mas, pelo contrário, Deus tem me surpreendido, Lu. Deus não tem me deixado faltar nada. Às vezes, Glória assim, a eu Deus. fico, meu Deus, não pode ser assim, né? Não está acontecendo assim. Mas Deus tem me surpreendido. E para honra e glória do nome do Que Senhor, nesse né? momento de vale que tu passou, o Senhor te ensinou a ser É dependente dele, verdade. né? E geralmente quando a pessoa também passa por esse momento de vale, né, como tu falou assim que agradece por tudo, Uhum. a pessoa ela passa a olhar para a vida com outro olhar, né? Um olhar Realmente, assim de é gratidão, né? verdade. Não reclama Ela muda tanto. totalmente Uhum. É verdade. aquela visão, né? Mas assim, irmã Marzeli, tudo tem um propósito. Aqui. Se tu passou por isso, irmã Marzeli, Uhum. pode tu ter certeza que Deus vai usar, né, como já está usando o teu testemunho para abençoar Uhum. outras vidas, né? Amém. Pessoas que vão estar lá passando pela mesma situação ou Uhum. estão passando pela mesma situação que a tua, ou talvez perderam a esperança, achando que, né, É Deus não está verdade. olhando para a situação dela. Tu Uhum. está aqui para comprovar que o Senhor, ele É é verdade. fiel, Uhum. né? E glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por ter aceitado o meu convite, irmã Mazi. A live, ela vai ficar salva aqui. Eu vou Aham. colocar também no YouTube para quem quiser compartilhar, né? Que é melhor. E só tenho que agradecer a Deus pela tua vida, irmã Mazi. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus Deus abençoe, abençoe, tá, minha né? querida? As pessoas que participaram, que ouviram, né? E tem vários testemunhos, assim, de várias bênçãos que eu recebi do Senhor, né? Mas esse foi um dos milagres, assim, que marcou muito a minha vida e me fez crescer espiritualmente, vamos dizer, né? Para honra e glória do nome do Sim. Senhor, né? E muitas vezes a gente E o precisa. Senhor tem muito mais para tua vida, irmã Mazi. Muitas vezes a gente Muito mais. precisa. A gente reclama, às vezes, Lu, a gente reclama do que não é para É reclamar. verdade. A gente tem tudo e não sabe agradecer a Deus, né? É verdade. Eu costumo É dizer, verdade. é, se por acaso chove, a gente reclama porque está chovendo. Se faz sol, porque está muito calor, É verdade. né? Se tem um pãozinho de hoje, tá bom, mas se não tem, o pão é de ontem, reclama. É Se não é aquela verdade. comida que gosta, também reclama. Então eu É digo, meu verdade. O Deus, ser humano Deus nunca deve está estar feliz, né? assim. É Areli, verdade. Lu, a minha sobrinha, que bom, Areli, tá aí junto com a gente. Minha sobrinha tá aí na live também. Beijo. Sim. Ela mandou um beijo para ti. É, Deus Mas é isso, irmã abençoe, né? Mazi. Obrigada, tá, irmã Mazi? Imagina, Lu, Deus eu abençoe agradeço. a todos vocês também que participaram da Amém. live. Deus abençoe. A live vai ficar salva para quem não assistiu, né? E quiser compartilhar. Tá bom, Uhum. meninas? Deus abençoe, irmã Mazi. Fica com Deus. Outras têm coragem, né? Sem coragem. É E verdade. venho também dar o testemunho, É né? Seu verdade. Ó, a testemunho irmã daquilo que Mazi Deus fez na vida. já tá abrindo a porta, né, irmã Mazi, para outras. Amém. Amém. Dá um nervoso, né? A gente fica nervosa, principalmente Sim, assim no começo. Parece que não vai dar é certo. verdade. A gente não está É acostumado, ainda verdade. mais hoje eu Sim, fiquei sozinha. Mas, como sempre, Deus está com a gente, né? é Então, só quero verdade. agradecer, né? Depois que a gente vai Agradecer falando, a gente a... vai ficando à É vontade, né? verdade. O Espírito Santo vai, É, né, quero conduzindo agradecer tudo. a Tá vendo, Deus, né? Em mulherada? É primeiro isso aí. lugar, né? A Lu também, né, Lu? Pela oportunidade, pela coragem, Amém, né? minha querida. Minha querida. De me convidar, mas tudo para honra Mas, e glória do nome do Senhor, né? Deus abençoe bênção do todos Senhor. vocês, Eu tá? que agradeço, assim, pela tua vida, por ter acrescentado esse projeto. E eu sei que Amém. o teu testemunho vai alcançar o coração de muitas mulheres, como o Senhor já Amém. me fez sentir. Muito obrigada, tá, irmã Amém. Mazi? Amém. Um beijo, tá? Fica Agradeço. com Deus, Outro, minha Lu. querida. Amém. Paz do Senhor. Boa Tchau. noite. Pai Senhor, Tchau. boa noite.